E aí, gente, mais um Darkcast no ar. Esse é o sexto. E aí, sempre com uma temática de iluminar tua mente. Eu estou super feliz de estar aqui. Mais um programa, mais um para nossa conta, né? E hoje, né, eu convido você para curtir, né, as páginas no YouTube, o Dark-Cash. No Instagram tem o meu pessoal, que é o @darkcastro. Também o do programa, né, que é o @poddarkcast, tá? Se você quiser se conectar pelo WhatsApp, também tem meu telefone, né, que é o 11 9 9826 2877. Tá? Hoje, essa convidada que a gente vai falar hoje uma convidada candidata também a várias coisas, né? Porque ela é simplesmente multi, né? Ela ocupa um papel super importante na minha vida, né? Que ela faz parte do que me formou, né? Ela foi minha professora na faculdade de psicologia. E a gente sempre manteve contato, eu sempre curtindo o que ela faz, né? Então, a Regina, né? Hoje minha convidada, Regina Duarte, psicóloga clínica, né? Também ligado à assistência social. E a Regina é facilitadora também de constelação familiar. E a Regina é essa pessoa multi. Eu queria agradecê-la também pela simpatia e cuidado com que ela recebeu o convite. Né? Uma pessoa que foi super, e sempre foi, né? Sempre muito acolhedora, sempre muito especial. E eu queria agradecer imensamente ela por estar aqui no Darkcast, porque no Darkcast vocês sabem que só vem quem eu respeito muito, quem eu respeito o trabalho e quem eu me conecto de forma ímpar. Então, com certeza, a Regina Duarte ela é uma iluminadora de mentes. Bem-vinda, Regina. Espero que a gente tenha um programa muito agradável, porque o tema que a gente vai falar merece, além de cuidado, muito respeito e, claro, uma pessoa que sabe falar dessa temática. Muito obrigada pelo convite, por todas essas palavras tão gentis. Realmente fico muito feliz, né, de ter participado, de ter contribuído com a formação de tantos profissionais que estão aí na área, saber que você está atuando na área, que está junto com outros ex-alunos meus que também são grandes profissionais e está aqui hoje falando sobre o luto em seus vários aspectos e nas várias fases que o luto se apresenta para as pessoas diante de situações difíceis na vida. Sim, antes da gente começar também, eu queria falar da vasta experiência da Regina, né? A Regina, ela tem aí 30 e poucos anos de experiência, então é uma pessoa que manda muito bem de psicologia. Hoje a gente é colegas, né? Mas eu sempre tenho esse grande respeito como por ela e como ela lida com a psicologia, né, como um todo. Eu acho que ela é uma pessoa que realmente faz a diferença dentro da psicologia. E aí a gente falar de luto, né, falar de perda é sempre muito complicado. E se a gente não falar disso de uma forma muito leve, né, porque vocês sabem que eu sempre temo pela essa psicologia que amedronta as pessoas, né, e que acorrenta as pessoas. Então, eu gosto de falar da forma mais leve possível. Então, falar de luto e falar com a Regina essa maneira de tornar leve esse assunto que é tão delicado, né, Regina? Então, para a gente começar, né, a gente já desmistifica uma questão que o luto eu sei que é a ausência de alguém ou de algo que a gente tanto amou e tanto preza, né? Então eu queria que você respondesse a seguinte temática: luto é só morte? É só adoecer? Não, né? As pessoas ligam a palavra luto só quando alguém falece, algum familiar morre. E o luto a gente vive em vários aspectos da vida. É, especialmente, né, principalmente quando um ente querido falece. A gente também pode vivenciar o luto
quando um casamento termina, né? O fim de um relacionamento, de um namoro ou de um casamento. Também podemos vivenciar o luto quando a gente perde um emprego, né? Também é um processo doloroso. Às vezes a pessoa se dedica tanto à empresa, ao trabalho ou àquela profissão e de repente se vê sem aquilo. E também passa pelas fases do luto, né? Então, são vários aspectos que a gente pode estar vivenciando esses estados emocionais, né? Que são necessários para que a gente consiga se adaptar à realidade. Porque assim, né? Todos nós, nós já nascemos perdendo, né? Porque a gente perde toda vez que a gente vai vivendo, a gente já está perdendo um dia na nossa vida, né? Porque a gente não sabe quanto é que é esse contador, né? De vida. Então, não é mais um dia, é menos um dia, se a gente for olhar por essa temática. Então, alguém sempre, ou você conhece alguém, ou você está passando pelo luto, né? E estamos aqui já, né? Entrando em contato com você para te dizer que, infelizmente, a gente sente muito, mas infelizmente a gente vai passar, todos nós iremos passar por isso. Ou você está passando por isso, ou você conhece alguém que está enlutado, né, Regina? Então, não dá para a gente passar por essa vida sem conhecer alguém que perdeu alguém ou que perdeu algo, né? Porque, assim, como a Regina falou, às vezes é um emprego que você estima tanto, às vezes é um relacionamento que você estima. E aí, o que a gente deve fazer para a gente passar por essas fases? A gente vai falar de cada uma dessas fases. Porém, como é que a gente passa por isso? Quando é que ele é patológico? Bom, o luto ele é um processo necessário, né, para que a gente consiga se adaptar a uma nova realidade. Ele é necessário e precisa ser vivido, não pode ser evitado, né? Então, a pessoa ela vai passar por 5 fases, as fases que foram postuladas pela Elizabeth Kübler-Ross, ela que definiu os 5 estágios do processo do luto, né? E eu queria acrescentar aqui no luto da morte, do relacionamento, da perda de um trabalho, mas também do processo do adoecimento. Também a gente pode constatar e verificar a vivência do luto, né, durante um diagnóstico, durante um tratamento de uma doença difícil. É bastante comum a gente vivenciar isso, né, no consultório, na psicologia hospitalar também, né, nós atuamos nessa área e é cotidiano essa vivência. Sim. O que às vezes as pessoas não entendem é que é assim, né? Eu vou viver as fases de acordo com o que postularam lá? Não, às vezes a pessoa já vai para barganha direto, Sim. né? Então, assim, a primeira fase, as fases do luto, elas são 5, como a Regina falou, né? Então, é a negação, é a raiva, é a barganha, a depressão e, finalmente, a aceitação. Então, cada pessoa ela passa por essas fases de uma forma diferente, Sim. né? Isso vai depender da estrutura de personalidade de cada pessoa, da sua condição emocional, né? Então, tem pessoas que têm uma forma de encarar melhor e aí passa por essas fases de um modo mais... vai passar por todas elas, mas passa de um modo mais leve. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior de passar por essas fases. Mas elas vão, sim, passar. E dependendo de como... ela pode passar mais rápido numa fase e demorar mais em outra fase. Isso vai depender de cada história, de cada pessoa, da estrutura familiar que ela tem, do apoio, né, que ela tem da família, né, toda a rede familiar, de amigos também, isso é muito importante. Mais uma vez a gente fala, e desde o primeiro programa eu estou falando da importância
da rede de apoio. Né? A rede de apoio, e principalmente numa situação dessa, quando você se depara com uma situação de luto, né, com uma pessoa enlutada, primeiramente, se essa rede ela não está formada, seja você o formador dessa rede de apoio. Porque o que acontece? Muitas pessoas julgam, né? Já passou, sai daí, né? Então, assim, não é fácil. Se para você não tá doendo, respeita a dor do outro, porque, assim, quando nós somos empáticos, né? Quando a gente toma, não a dor do outro, porque você não vai saber como é que aquela pessoa está vivendo a dor, mas seja empático. Então, sempre, desde o primeiro programa, eu estou falando de empatia, eu estou falando de rede de apoio, e mais uma vez, a rede de apoio, ela aparece aqui. E se você olhar para essa pessoa, ela não tem uma rede de apoio, seja você o formador dessa rede de apoio. Né, Regina? Sim, é muito importante, fundamental, e às vezes, o ponto de apoio mesmo que a pessoa tem. Às vezes, a família inteira não tem essa condição de dar conta da situação que se apresenta na vida. E são os amigos, às vezes, que estão ali por perto e que ajudam a família, que ajuda aquela pessoa que ela tem vínculo. É fundamental. E aí, mesmo com toda essa rede de apoio, é necessário, né, dependendo da dificuldade, do grau de complexidade, é importante buscar ajuda profissional, né? De um psicólogo, e o psicólogo avaliando, às vezes, precisa também de uma avaliação psiquiátrica. Às vezes, a medicação, ela vem para ajudar a pessoa, para poder tirar o sofrimento mais duro, mais difícil, e possibilitar o trabalho psicoterapêutico, né, no fortalecimento dos recursos de enfrentamento. Né? Então, às vezes, o psicólogo não consegue fazer muita coisa no início, porque a situação está tão difícil que aí precisa de um apoio medicamentoso. E as pessoas têm muito preconceito com isso, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar que, às vezes, a medicação é necessária, justamente para que seja só por um período, né? Só para tirar aquela dor mais intensa daquele sofrimento psíquico. Por que a Regina está falando disso? O que acontece? Às vezes, as pessoas, no intuito de ajudar, o que ela faz? Você precisa procurar um psicólogo e tudo mais. Vai lá, marca consulta, a pessoa vai. Aí ela chega no nosso consultório, ela chora, 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 chora e só chora. Ok, a gente acolhe, a gente ouve. Às vezes o silêncio, às vezes não. O silêncio, muitas das vezes, ele é super terapêutico, né? Sim. E ele fala muito. O silêncio fala, gente. Então, o que acontece? Aí a gente identifica o seguinte, que essa pessoa, por enquanto, a gente não consegue acessá-la da forma mais eficiente e tentar ajudá-la. O que a gente faz? A gente encaminha ela para o psiquiatra, a gente faz o encaminhamento, ela vai lá, ele vai avaliar a situação dela e, às vezes, muitas das vezes, ele entra com medicamento. Ele entra com medicamento, ela dá uma baixada um pouquinho e a gente consegue acessá-la. Então, é isso mesmo que acontece, né? Porque é dessa demanda que eu faço. E outra, eu queria só fazer um parênteses com relação à reação de perda. Eu estou falando de morte mesmo. O que acontece? Teve um caso que eu recebi no meu consultório, onde a pessoa ela perdeu um irmão em um acidente na Dutra. E o que aconteceu? Após esse acidente, quando o pai dela soube, ele era muito apegado ao irmão dela, né, ao filho. Ele era muito apegado, eles eram muito... E ela falou assim mesmo... Eu achei super estranho quando eu cheguei... meu pai já sabia da notícia e quando eu cheguei em casa, meu pai estava lavando o quintal. E ela falou que ela achou muito estranho aquilo. Aí eu expliquei para ela o seguinte, que a forma de reagir dele naquele momento foi isso, foi se exaustar, porque depois ele caiu e dormiu. Ele não suportou aquela dor, né, Regina? Essa é a primeira fase, né? Exatamente, a negação. Vamos falar de negação, então? Vamos lá. A negação,
no caso, né, que ela está contando aí, a pessoa, ela cinge com a realidade, ela quebra, ela finge que aquilo não existe. Por isso que foi lá lavar o quintal, né? É a forma como o ego, né, da pessoa, o ego é o eu, né, no sentido psicanalítico. Ela não aguenta, ela não suporta aquela realidade, então ela ignora, finge que não existe. O estado de negação, né, diante da morte é isso. É negar a realidade, é não aceitar a realidade, é fingir que ela não existe naquele momento, né? Num caso de doença, a negação é não aceitar o diagnóstico, é não aceitar o tratamento, é sempre se opor ao tratamento, é aquele paciente difícil que sempre está reclamando, sempre não colabora com o tratamento. E isso, sem dúvida alguma, a negação faz com que as pessoas nem aceitem o tratamento. Isso é, né, muito comum num diagnóstico difícil como o câncer ou como o HIV, né? Porque quanto mais tarde começa o tratamento, mais difícil fica um prognóstico bom. Então, a negação, nesse primeiro momento, tudo bem, ela pode acontecer, mas ela tem que passar rápido, porque num caso de doença, ela tem que passar rápido. A pessoa tem que entrar em tratamento logo. Até porque o tempo, ele às vezes, primordial, essencial. essencial. Né? Numa situação de relacionamento. Vamos ficar na negação e falar todos os... Isso. Né? Isso. Essa fase da negação num relacionamento é quando você está num relacionamento, seja de namoro, noivado ou casamento, né? Sob todas as formas de relacionamento, né, afetivo. A situação não está boa, o relacionamento não está bem, e a pessoa nega aquela situação de que o relacionamento não está bom. Ela vai negando, vai dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo, né? É família doriana, né? Feliz, tal. Mas, né, na relação íntima, no momento a dois, está ruim. E a pessoa continua na posição de negação, dizendo, não, está tudo bem. E aí, se ela fica nesse relacionamento de negação, o casamento uma hora vai acabar e ela vai continuar negando essa situação de separação. E o que leva a muitas situações de violência, inclusive, né? Violência, feminicídio, né? Porque algumas pessoas terminam o relacionamento, mas uma delas não aceita, que é a negação. E o que acontece frequentemente, a gente vê pelos noticiários, né? É um feminicídio ou uma violência física, né? Enfim, a negação, ela é pertinente, a gente precisa dela, mas ela não pode passar muito tempo nessa condição, nessa fase. Isso. A negação é a maneira que nós encontramos de negar a própria dor. Não entrar em contato com esse sofrimento. Tem pessoas que elas têm muito medo de sofrer. Aí elas não entram em contato com essa dor de jeito nenhum. Então elas começam a se submeter, né? No caso de um relacionamento, por exemplo, como a Regina bem citou agora, elas começam a se submeter a um monte de questão que ela não se submeteria se ela estivesse enfrentando aquela dor. E aí é complicado, né? Porque ela começa a se rebaixar. Gente, e aí eu queria até fazer um pequeno parênteses, porque eu fui notificada essa semana com um grande amigo meu, aliás, um beijo pro Elias. O Elias falou, nossa, você fica lá falando mal dos homens, ele assiste todos os meus programas, ele falou, Elias, não falo mal dos homens, eu estou falando de pessoas.
né? Então, essa negação, ela pode partir, por exemplo, quando um homem nega sair daquele relacionamento. Infelizmente, as estatísticas, elas estão contra alguns homens. É ou não é, Regina? Porque infelizmente, alguns homens não estão aceitando, mas mulheres também, gente. Então, são pessoas que negam, né? Nesse caso aqui que a gente está falando. Sem dúvida alguma, porque também tem muitas mulheres que negam e ficam insistindo num relacionamento Falido. que é falido, que é um relacionamento que causa muita dor, muito sofrimento para a própria mulher, para a família, quando envolve filhos, né? Então, esse processo de negação, ele, né, se ele é persistente, ele causa muitos problemas, muitas dificuldades e muita dor. Exatamente. A gente já falou de tudo, né? A gente precisa falar também quando acontece isso no âmbito profissional. Isso. Né, Regina? Quando a gente nega que aquele. E aí eu queria só falar uma questão, porque assim, quando a gente entra num processo de perda, realmente vai ser doloroso. A gente precisa entender que não são perdas, são mudança de ciclo. Muitas das vezes, aquela perda, e a gente bateu um alto papo aqui antes, né? Bastidores aqui, a Regina falou. Assim, ela não falou com essas palavras, mas ela falou assim mesmo, aquelas coisas que aconteceram, que me fizeram, que eu achava que eram perda, na verdade era mudança de ciclo maravilhosa para minha vida, entendeu? Então, não entre nessa vibe de dizer que você está perdendo, não. Aquele relacionamento, aquele ciclo profissional mudou, foi mudança, é mudança, coisas boas que estão vindo muitas das vezes para a tua vida. Então, terminou aquele ciclo naquele emprego, ok, sofre, nega, mas assim, passa logo de fase, né? Já vai para outro. Sim, sim, eu já atendi casos de pessoas que entraram por todas essas fases do luto porque perdeu o seu primeiro emprego, né? Foi nesse emprego que ela se tornou adulta, foi nesse emprego que ela cresceu, se desenvolveu, se destacou, e ali ela achou que, né, a pessoa achou que era a vida dela, simplesmente a vida dela. E hoje nós estamos num mundo corporativista, né, que a gente não né, não é patrimônio da empresa, a gente é só um colaborador. É assim que as empresas nos veem como colaboradores. E aí a perda de um emprego, onde a pessoa coloca esse emprego como a vida dela, faz com que desmorone tudo. E aí entra nesse processo de negação, de que não, tenta reaver, entrar com processo trabalhista para ser readmitido. E é isso, né? Às vezes é um ciclo que está se fechando. Para quem é cristão, né, tem uma frase que todo mundo ouve, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, né? E isso é verdade, né? Seja cristão ou não, é verdade. Uma oportunidade se vai e outra vem. E é assim no trabalho, nos relacionamentos, na morte, na doença. Quanta gente fala que é uma outra pessoa depois de uma doença, não é? Isso é verdade. Então, isso é verdade. A gente falou foi no terceiro episódio que a gente falou sobre câncer de mama? Foi no terceiro episódio, nós falamos de câncer de mama com a Viviane. Um beijo para Vivi. E a gente falou muito sobre isso, né? Por que a gente às vezes vira uma outra pessoa? Porque a gente entendeu que aquilo a gente precisava passar e só nós vamos passar, e aí mudamos de ciclo. É igual fase de jogo, né, Regina? Às vezes a gente demora para passar aquela fase e fica ali preso, mas quando passa é um negócio assim surreal, né? Pessoa que joga videogame, eu não jogo nada. eu costumava usar essa mesma ideia como mãe, né?
ser mãe não é fácil. Quando a gente vence uma fase, vem outra mais difícil. Então, eu só sou mãe da Lila, né? Minha vira-latinha de 4 patas, Ah. mas que dá um trabalho, viu? Dá um trabalho, então, para mim, esse é o máximo de trabalho que eu aguento. E eu admiro muito as mães, né, de plantão, que são multis, né, Regina? Profissional e dona de casa, um monte de coisa, e mãe. E já pensou? É uma pegada muito. E a Regina estava toda emocionada aqui, falando das netas dela, as Marias, né? As Marias da vida dela. Não vou nem falar, que senão ela vai borrar a maquiagem. Mas é isso. Agora a gente vai passar para uma das fases que é bem emblemática, assim, né? Costumo dizer, que é a raiva, né? A raiva, eu costumo dizer que a raiva é um veneno que você oferece o outro, mas que você mesmo prova dele. É bem complicada a raiva, né? Porque você acaba descontando em pessoas que às vezes só querem te ajudar. E se você faz parte dessa rede de apoio, por favor, paciência com essas pessoas. Com certeza, né? É um período de revolta, né? As pessoas se revoltam contra a própria vida, contra as pessoas, contra Deus, inclusive contra Deus, né? E na doença, né? Ela é uma oposição com comportamentos explosivos, em relação ao tratamento, em relação à equipe médica, oposição e violência verbal, né, contra a equipe de enfermagem, inclusive contra a própria família, né? Então a pessoa está com raiva, muita raiva, né? O nome raiva é exatamente isso. Ela está inconformada, ela não aceita, ela está realmente desgostosa, assim, inconformada. Acho que a palavra é essa mesmo. Em relação a quando é um fato de morte, né, essa raiva é contra Deus, né? Contra o sistema, quando é contra a família, ai, porque eu deveria ter feito isso, porque você não fez aquilo, porque o médico não fez assim, porque o médico não fez assado, né? Num relacionamento, quando você termina um relacionamento com alguém, você fica com raiva daquela pessoa. Durante um bom tempo você fica com raiva, né? E essa raiva é uma energia que tem dentro de você que tem que ser colocada para fora. Então a pessoa precisa passar por isso. A questão, sempre eu digo, quando é demais, quando demora muito para passar, é que se torna patológico, né? Essa raiva que eu falei que é contra o outro, também é um pouco contra si. Porque tudo que acontece na nossa vida, ela acontece numa relação de dois. Você e o seu namorado, você e o seu marido, você com o seu filho, você com a sua mãe, com o seu pai, você com o seu chefe, com o dono da empresa. Sempre é uma relação de dois. E no relacionamento humano, né? Todo e qualquer fato, ele só acontece porque existe uma conexão entre duas pessoas ou entre você e a empresa. Há uma conexão. E para que as coisas aconteçam, cada uma dessas duas pessoas contribui. Elas são responsáveis em 50% é uma pessoa e os outros 50% é a outra pessoa. E essa conexão faz com que o 100% aconteça. Ou acontece o casamento, ou acontece a separação, ou acontece a contratação, ou acontece a demissão. Então, tudo que acontece, 50% é responsabilidade sua e 50% é responsabilidade do outro. Então, nessa fase da raiva, né, que as pessoas manifestam raiva com o outro, também é um pouco de raiva dela mesma. Porque dentro dela, no mais íntimo, no mais inconsciente, ela sabe, de forma inconsciente, que ela também contribuiu para que aquilo acontecesse de alguma forma. Então, a raiva também é um pouco de si. Não é só do outro, né? Não é só de Deus, só da equipe.
enfim. E aí, nessa fase, muitas das vezes acontece a automutilação, né? É bem complicado, porque assim, a pessoa, ela realmente ela se sente culpada com o que aconteceu. É muito, ela associa muito. Então, ela quer um culpado, seja ela, seja o médico, seja a equipe. Então, é uma fase bem complicada, porque assim, não tá só. Porque, por exemplo, eu também trabalho na área da enfermagem. O que acontece? Muitas das vezes a gente está com o paciente, a gente nem sabe por que ele está com raiva, né? O fato dele estar ali e muitas das vezes abandonado, que ele acha, numa questão de doença, por exemplo, às vezes a gente acabou de dar bom dia para ele e ele, nossa, descarrega toda aquela energia em cima da gente. Às vezes a gente está começando no plantão, né? Então, é muito complicada essa questão da raiva para quem para o outro, né? Para a gente fica lá com raiva, se alimentando de toxinas ruins, cheio de energia caótica, porém é a gente, mas quando envolve o outro, aí é complicado, porque nem sempre o outro tem paciência de ver você passando pelaquela fase e tentar te ajudar, né, Regina? Vamos mudar de fase? Vamos lá. Agora vem uma fase que eu acho muito interessante, e todo mundo já fez isso, que é a fase da barganha, né? A fase da barganha é muito... Quando a fase da negação e da raiva não é totalmente bem sucedida, ela não dá conta dessa dor, né? A pessoa vai para a fase da barganha, que é a negociação, né? E aí as pessoas costumam fazer acordos internos. Não, se eu melhorar, eu vou fazer diferente. Se eu melhorar, eu vou caminhar todo dia. Se eu melhorar, eu não vou fumar mais, né? Em relação à questão da doença. E aí, no relacionamento, não, eu não vou ser mais ciumento, eu não vou bater mais. Então, tem a barganha para poder reestabelecer aquilo que foi perdido, né? Então, essa negociação, às vezes, é interna, né, uma negociação consigo mesmo, e também pode ser uma negociação com o externo ou com o divino, né? Porque também posso prometer para Deus, olha, se você me tirar dessa, né, eu prometo ser um bom cristão, né? Então é uma tentativa desesperada de reaver, de reestabelecer, né, um relacionamento, ou de restabelecer um emprego, ou de restabelecer a saúde. Enfim, uma coisa bem típica disso é fazer promessas e dizer, eu vou pagar a promessa se o senhor, né? Né? Ou então levar presente ou agradecer de forma mais especial para um médico, para uma enfermeira, ou né, pagar uma promessa numa igreja, enfim. É um período de barganha. Que também né, é de pouca duração, porque essa negociação não é muito, às vezes, bem sucedida, né? Porque tem coisas que realmente é inevitável. Então, não dá para... Tem que passar, né? Tem que passar. De todas essas fases que a gente falou, todas elas, a gente vê a importância de passar por ela. O que é o passar de fase? Não é que você tenha que aceitar de imediato tudo o que aconteceu. Você tem um período para sofrer. Quando a gente fala de passar aquilo, entrar em contato com aquela dor. E aí eu convido você a fazer terapia. Por quê? Vocês têm fórmulas mágicas. A gente não tem fórmulas mágicas, mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai pegar na sua mão, vai descer com você até o porão, e lá você decide se você vai ou não acender a luz. Eu costumo dizer que o psicólogo ele vai ajudar a fortalecer os recursos de enfrentamento que a pessoa ela tem. Todo mundo tem recursos. Todo mundo tem recursos. E o psicólogo vai ajudar a fortalecer esses recursos de enfrentamento. Porque não é indo no psicólogo que se resolve toda a sua vida. Porque a vida continua lá fora. E a vida sempre vai impor limites, impor barreiras, impor dificuldades, né? E a pessoa com recursos de enfrentamento fortalecidos, ela vai lidar melhor com as adversidades que a vida impõe. E aí, nesse sentido,
sem dúvida alguma, o psicólogo é o profissional mais indicado para fortalecer esses recursos de enfrentamento, seja em que esfera a sua vida vai exigir isso de você. Exatamente, porque assim, a vida, ela é tudo o que acontece enquanto a gente faz outros planos, né? Por exemplo, você está de viagem marcada e, sei lá, seu parceiro morre, né? Uhum. Cara, tô de viagem marcada, como assim? Morreu? Eu entendo que isso é muito doloroso, que você não vai saber lidar. Agora, é o que a Regina falou. Quando você tem esses recursos, né, já é, moldados, né, ou vai para o psicólogo Fortalecidos. fortalecidos, você consegue minimamente, pelo menos, pensar qual que será o próximo passo. Administrar melhor a Administrar melhor essa situação. situação, É, porque é sim, bem complicado, né? Então, bastante. a gente não tá. Na verdade, a gente nasce com uma única certeza de que todos iremos partir. E isso em todas as esferas, né? Por exemplo, no relacionamento. A gente vive um relacionamento sabendo que ele pode ou não dar certo. 50% de chance de dar certo, 50% de não dar certo. Ok. Isso. Só que assim, no emprego, a mesma coisa. A gente vai lá, faz Uhum. as fichas de admissão, é lindo, né? Tudo maravilhoso. E aí, um belo dia, você não encaixa mais na empresa, né? E aí, mandam você embora. A gente entende tudo isso, mas a gente não aceita. A gente não consegue lidar com as perdas, porque existem várias questões que vêm lá da base, né? E aí a gente não sabe lidar com isso, né? A gente não tem coisas que a gente não sabe lidar e perda é uma delas. Aliás, Regina, eu gostaria, antes da gente falar de depressão, né, eu queria falar de uma situação que algumas pessoas muito questionam, né? Eu acho que você também já foi questionado em algum momento lá no consultório. Eu conto ou não conto, eu levo ou não levo uma criança a um velório, eu conto ou não conto da perda dela, do avô, da tia. Como é que eu ajo em relação à criança? Bom, eu oriento que leve, né? Faz parte, né, da cultura da família, faz parte o ritual religioso do enterro, faz parte da sua religião. É um fato, né? A morte faz parte da vida. E você não levar a criança num velório ou num enterro, você está negando a ela a vida, a realidade da vida, né? Você não consegue criar essa criança numa redoma de vida a vida inteira. Ela vai ter que ir para a rua, ela vai crescer, ela vai ter que encarar os fatos. E faz parte da sua crença, do seu ritual, da sua cultura. Você tem que sim que dizer para a criança, né, que um ente querido da família faleceu. Óbvio que você não vai contar na lata. Você tem que contar de um modo lúdico, com palavras que ela consiga compreender essa noção de que a pessoa não está mais entre nós, do tipo, ela virou uma estrelinha, é uma expressão bastante usada com as crianças, e elas conseguem, né, lidar com isso de um modo leve, né, para não para minimizar o sofrimento dela, então por isso acaba ficando leve, para não deixá-la em sofrimento. E também permitir que ela seja inserida na realidade do mundo, né? Ela não vai ser criança a vida inteira, ela não vai viver de fantasia a vida toda. Ela tem que saber, sim. Eu oriento que a família, a pessoa que mais tem vínculo com essa criança, a pessoa que essa criança mais confia, seja a portadora dessa informação, por conta da confiança, do vínculo, né? Porque essa pessoa vai poder acolher a dor dessa criança. Olha, vovô virou estrelinha, né? Ele vai ficar num lugar que é assim, que é o cemitério, onde a gente guarda, né? O que é o corpo dele, né? O corpo dela. E a gente vai lá de vez em quando para visitar. Eu vou fazer um parênteses também. Nossa. Tem um filme chamado Coco,
em português é Viva, a vida é uma festa. Ai, lindo. É lindo, Lindo. Uma é animação lindo. muito linda. É a forma como a cultura mexicana lida com o Dia dos Mortos, né? Ele é um dia de festa. Para a nossa cultura, é um dia mais de saudade, né? Tristeza não, saudade sim. Mas para os mexicanos é dia de festa. E a forma como eles encaram a morte é muito bonita, né? E eu acho que esse é um filme lúdico que serve não só para as crianças, mas para toda a família, né? Para lidar com a questão da morte, para dizer como é que, né, quem nos deixa aqui, como é que pode ser do outro lado, né? É bem bacana, vale a dica aí para as famílias. E tem até um dia, né, no México que comemora o Dia dos Mortos. É o dia 2 de novembro mesmo, 2 pelo de que eu novembro. saiba. Mas é o Dia dos Mortos lá, né? E essa animação é muito linda. Ela foi bem premiada, assim, em festivais. Sim. Muito bonita mesmo. Eu recomendo sempre. É bem legal mesmo. Boa dica. Vamos passar de fase? Vamos entrar na fase que eu diria que é a fase mais perigosa se você parar nessa fase. As outras a gente consegue dar uma mexida, mas essa fase ela é super perigosa, que é a depressão. Pois é. Os sinais da depressão são clássicos, né? A tristeza, o isolamento, o choro. São os sinais mais básicos de uma depressão e ela pode ser de duas formas. Reativa, quando a pessoa fica triste após uma notícia, seja ela de morte, seja ela de um diagnóstico, ou da perda de um emprego, ou, né, de um relacionamento findado. E o que é a perda reativa? É a depressão reativa. São perdas que você vai ter que lidar sobre a sua perdas de autonomia ou perdas narcísicas, né? Eu vou deixar de ter o status de esposa, né? Vou ser uma mulher largada. Porque isso vem da nossa cultura muito forte, né? Sim. Ah, você é separada? Ah, então essa pode ser uma depressão reativa, de que você vai ser mal vista pela sociedade, né? Ou então, um exemplo de perda de depressão reativa por perdas narcísicas, por conta de um diagnóstico. A mulher vai ficar sem o seio, ou o homem vai ficar sem a perna, né? Quando tem um acidente que né, precisa ter amputação, ou às vezes é uma outra doença, mas que limita a autonomia dessa pessoa. Então, são depressões reativas, né? E perfeitamente, né, visíveis, principalmente no âmbito hospitalar, no consultório. E também tem a depressão preparatória, né? Uma depressão que ela prepara para o eminente, para aquilo que vem à frente, né? Por exemplo, num paciente terminal, ele sabe que ele vai morrer, a família sabe que ele vai falecer, né? E esse momento é um momento de introspecção, de isolamento, de conscientização de que a perda é inevitável. E aí é importante, porque é nesse momento que no âmbito hospitalar, principalmente no hospitalar, o psicólogo ele pode fazer um bom trabalho de fechar ciclos, né? O psicólogo acaba sendo um facilitador para a família e para aquela pessoa que está com um diagnóstico fechado, né? Para fechar ciclos e resolver questões. É um momento em que tudo tem que se colocar. A gente tenta, né? Pelo menos se colocar, ficar em paz, né? As pessoas ficarem em paz. Zerar as culpas, né? Zerar com aquela pessoa. Dissipar as crenças limitantes, dissipar os preconceitos, os julgamentos, né? Então, o psicólogo é um facilitador nesse momento,
né, onde a depressão aparece de forma preparatória. E aí, nosso trabalho é muito bonito. Muito bonito muito mesmo, bonito, é. bem bacana. E a depressão, ok, mais uma vez a gente reforça, ela é necessária dentro de um tempo que faça com que a pessoa se fortaleça. Se é a depressão, ela vai enterrando a pessoa para baixo, ela vai se fechando para a vida, ela vai interferindo no seu dia a dia para quem fica, né? Já falta no trabalho, já Não se tem cuida, autocuidado, não tem exato. o autocuidado, não tem mais autoestima. Mais uma vez, é encaminhar para um psicólogo para que o profissional possa ajudá-lo a fortalecer esses recursos de enfrentamento, né? Porque a pessoa precisa de ajuda, né? Ninguém precisa passar sozinho por nada nessa vida, né? Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós nos conectamos e por isso somos humanos, né? Pela conexão que a gente faz um com o outro. Exatamente. Eu queria também fazer uma colocação do seguinte: tem muita gente nessa fase da depressão, o que a pessoa faz? Ah, sai dessa, já foi, quem morreu foi ele. Eu já vi certos esses comentários. Então, assim, gente, a dor do outro, ela não é a nossa. Então, às vezes, a gente lida com o luto de uma forma e a pessoa, ela tá lidando de outra forma. Lembra lá do cara que foi lavar o quintal, enquanto o filho dele estava sendo encaminhado para o IML? É isso. A gente não sabe como é que as pessoas tendem a lidar com a dor. Então, muito respeito, muito cuidado, observação com essas pessoas, principalmente com os idosos e com as crianças, né? Elas têm um jeito muito reativo e muito particular de demonstrar essa dor. Então, que você faz? Avalia, fica, né, fica observando, você que tem alguns recursos maiores, e encaminha assim para o profissional, né? Tem alguns projetos que giram em torno desse luto, né? Então, procure ajuda sempre, vídeos motivadores que te ajudem a entender, livros, né? Então, criar uma nova temática, a criação de novos hábitos faz com que a tua mente entenda que você quer sair dessa, não é fácil, é lógico, a gente está falando aqui, não pode demorar muito em cada fase, mas a gente entende que cada pessoa tem o seu tempo. Então, respeitar isso é um grande passo. A pessoa não ficar pedindo para ela sair daqui, porque a pessoa não consegue, tá? Quem está com depressão é muito sério. A pessoa, ela, não é que ela não queira se cuidar, ela não tem recurso para isso. E tem a questão endócrina, né? A questão interna, porque os neurotransmissores, eu falei endócrino errado, é interno mesmo. Os neurotransmissores, eles, numa pessoa deprimida, eles passam de um neurônio para outro num ritmo menor. É por isso que ela está em depressão. Mais lento, porque né? tem um problema neuroquímico, né? Então, às vezes, por isso precisa da medicação. Sim. Então, não é falta de vontade, não é preguiça, não sabe, a pessoa não é relaxada. É uma questão emocional, sim, mas que também tem como base um processo neuroquímico dentro do seu cérebro. Então, tem que pedir ajuda, né? Você falou de tempo, que depende de cada pessoa, né? Assim, a gente procura não estabelecer um prazo, né? Mas, às vezes, algumas pessoas precisam de um ano, de um ciclo de um ano. Por quê? No caso de um falecimento, né? É passar o primeiro aniversário sem essa pessoa, é passar o primeiro dia das mães sem essa pessoa, é passar o primeiro Natal sem essa pessoa. Então, às vezes, precisa de um ciclo de um ano para poder elaborar tudo isso. Para poder recomeçar, né? Um ano, desde que não interfira no seu dia a dia. No seu dia a dia, exatamente. Porque se interfere no dia a dia, prejudicando a sua vida, o fluxo da sua vida, tem que buscar ajuda muito antes de um ano. Eu lembro que eu estava assistindo um documentário onde a pessoa falou assim que ela tinha perdido o filho dela, né? Ele tinha se suicidado e
E aí, depois de um ano, né, me lembrei agora que a Regina falou, depois de um ano, uma pessoa da cidade onde ela morava, que era uma cidade pequena, também perdeu o filho na mesma situação. E ela falou, eu estava com tanta dor ainda, tanta dor, mas eu sabia o que ela estava passando. O que, que eu fiz? Eu fui até a casa dela e falei, eu sei o que você está passando. Fui lá, dei um abraço, compartilharam de histórias e ficou lá. Ela disse assim mesmo, só de chegar e ficar em silêncio, ela já me conhecia de uma outra... E foi, assim, super terapêutico. Então, às vezes, a pessoa ela precisa só do seu abraço, da sua atenção e do seu olhar. Né? Um olhar carinhoso, às vezes, ele faz aquele afago na alma que a pessoa que está enlutada, que está depressiva mesmo, ela consegue entender, caramba, eu tô cuidada, eu tô, né, vai passar, eu sei que vai passar. Mesma coisa isso no relacionamento, por exemplo, só, às vezes precisa de décadas, né? Eu sei porque vários relatos chegam no nosso consultório, pessoas de todos os prazos e de todos o tempo, né, Regina? Tem pessoas que falam, eu estou há 10 anos separada e não consigo mudar de fase. E aí a gente entra com vários recursos, né, técnicos para a gente poder tirar aquela pessoa daquela, porque a gente entende que está na hora dela sair, porque ela quer. Isso. Ela É quer. o ponto crucial, né? A pessoa precisa desejar sair, né? E isso é, sem dúvida alguma, um gatilho muito forte para a superação. No entanto, né, a rede de apoio que está por perto e a pessoa não quer sair e cada vez mais se afunda, aí a rede de apoio tem que tomar uma atitude, não pode esperar a pessoa em si, né? Sim. Tem que levar para um atendimento, para um suporte profissional, para não deixar a peteca cair, né? É verdade. Queria mandar um beijo para Simone do Doterra, sempre patrocinando, sempre trazendo, me mandando os itens do Doterra que eu amo, que eu adotei para minha casa, né? Já falei do Doterra, tá aqui um ambiente perfumado. Já falei para Regina Duarte também, né? Então, um beijo para Simone, tá aqui o kitzinho. Entre em contato, Simone. O telefone dela sempre fica lá no link da bio. Então, se você quiser adquirir, eu acho que a aromaterapia também é uma coisa assim fundamental para sua vida. Um grande beijo, Simone. Vamos mudar de fase, Regina? Vamos lá. Agora chegou a tão sonhada, tão desejada aceitação. Por que eu falo que ela é tão sonhada e tão desejada? Porque quando você está lá na fase de negação, e eu escuto muitos relatos disso, quando é que vai chegar a fase que eu aceito tudo isso e realmente estou apta a seguir? Então é a fase, eu acho que é a fase mais esperada, né, de um luto, de uma perda, né? Sem dúvida alguma, né? Quando chega essa fase, aceitar o que é, sem reticências, sem vírgula, sem porquê, sem mais, simplesmente aceitar. Ufa, é leve, é livre, leve e solta. Você fica, né? A vida flui, flui de forma natural, espontânea. Você não vai esquecer o que aconteceu, né? Mas você consegue tocar a sua vida para frente, porque o fluxo da vida prossegue e você vai junto com ele, né? Sem amarras, sem julgamentos, sem crenças limitantes, sem nenhuma dificuldade de tocar a sua vida para frente. E aí você consegue ver que é possível, né? Superar tudo isso. E aí tem um outro lado que eu queria até, né, discutir com a Regina sobre isso. Tem aquelas pessoas que, por exemplo, elas perderam uma pessoa em comum, né? Elas perderam uma pessoa em comum. Aí elas ficam comparando as fases. Inclusive, isso daí é até um caso assim, meu de consultório, né? Que a pessoa ela é totalmente, ela assim, ela seguiu a vida dela, ela aceitou que aquele ciclo passou na vida dela e aí ela começou a fazer dança, né? Foi uma discussão nossa, né? Foi uma, a gente chegou à conclusão de que ela sempre quis fazer isso e eu falei para ela vai lá e faz agora e ela foi e ela foi muito questionada pela família porque assim as pessoas aceitam
numa perda, num luto, as pessoas aceitam a depressão, a negação, as pessoas aceitam a barganha, aceitam todas as fases. Elas não aceitam você superar primeiro do que elas. Muitas pessoas que são tóxicas, elas não aceitam você superar na frente dela, porque o outro, muitas das vezes, ele até quer você feliz, mas ele não quer você mais feliz do que ele. Então, o que aconteceu? Essa paciente, ela ficou muito questionada. Por que você tá saindo? Por que você está dançando? Por que você está superando? Porque, na verdade, a pessoa que não tinha superado. Então, gente, volto a falar, a dor do outro, ela é individual. Então, porque não está doendo em você, você não sabe quais são os leões que ela mata por dia para ela estar ali dançando. Às vezes é só um ato de auto-amor, de autocuidado. Não é, Regina? Verdade, eu acho que falta muito empatia. A pessoa se colocar no lugar do outro, né? Nós, psicólogos, temos essa condição mais desenvolvida, né? De se colocar no lugar do outro, sem sentir a dor dele, né? Mas na medida em que você consegue vinculá-lo a ele, de forma que ele possa aceitar a nossa ajuda, né? E se eu vejo que o outro está sofrendo, que o outro está padecendo, eu não posso ignorar isso. Eu, né? Na medida em que eu ignoro, não, sai dessa, você consegue, você é isso, você não pode ficar desse jeito, entregue né, na cama, sem tomar banho. Esse tipo de crítica não é nada construtivo. Não, né? Ajuda. Não ajuda. Não, são críticas e julgamentos, né, daquilo que a pessoa que está falando, ela não dá conta. Ela está falando dela mesma. Dela mesma, exatamente. Né? Ela está falando de que eu não aguento. Né? Então você tem que aguentar, você não pode. Não pode se entregar. Mas ela mesma, a pessoa que profere essas palavras, ela também não aguenta e por isso fica cobrando do outro que o outro aguente. E isso não é bom, não ajuda nem quem está ali, nem quem está aqui. Né? Não ajuda nenhum dos dois lados, da pessoa que está em luto, que está padecendo, e a outra que acha que não está padecendo. Né? Sim. Dificulta bastante as relações, o que gera conflito, como você citou agora no exemplo. Gera conflito na família, né? Porque uma está assim, a outra está assada. Exatamente, porque as pessoas ficam medindo o seu ato de superação pelo outro. Não é porque eu estou dançando, porque eu estou seguindo a minha vida, que eu não estou triste, que eu não tenho saudades, ou que eu já superei, né? Não, às vezes é só mesmo. Muitas das vezes é só um ato de amor próprio. Né? Então, às vezes, a pessoa não quer ficar parada ali, não vai fazer bem para ela. Né? E muitas das vezes incomoda que ainda continua parado. Mas é o tempo ele é diferente para cada pessoa, não dá para você medir pelo outro. A aceitação, ela é um período onde a pessoa não se entrega ao desespero. Perdeu o emprego, o casamento acabou, né? O pai ou a mãe faleceu, né? Ou um filho faleceu. É fato, você não vai apagar isso da sua vida, faz parte da sua história, essas marcas, essas rugas que o choro, né, acaba desenvolvendo. Mas tudo isso aconteceu e você não se desespera mais por causa disso. Essa é a fase da aceitação. Chegamos ao final, né? Vamos encaminhando para o final e eu queria agradecer a Regina. Acho que a gente falou de tudo, né? Dessas fases de um processo tão complicado que é o luto, que são as perdas. Eu mando um abraço para cada pessoa que está passando por isso e dizer assim que o Chico Xavier falava uma coisa que eu acho bárbara. Isso vai passar, seja coisas boas, seja coisas ruins, tudo passa. Não é o seu desespero, não é o seu choro, e eu respeito muito isso, mas não é isso que vai fazer passar, é o
tempo, é a sua maneira de lidar, é a sua maneira de enfrentar tudo isso. Conte com a gente, né? O telefone da Regina, as redes sociais dela vai ficar no link lá do programa e procure, né, profissionais assim como a Regina, né, para lidar com isso, para fazer você ganhar recursos de enfrentamento, né? Isso. Lapidar esses seus recursos, porque todos nós temos esses recursos, mas lapidá-los. Então, o papel do psicólogo é esse. A gente faz né? A gente pega esses teus recursos que são brutos e lapida eles. Exatamente. Não é? Então, assim, eu queria agradecer imensamente a presença da Regina. Foi um dia maravilhoso, um programa ótimo, leve. Eu falei de luto e de enfrentamento da maneira que eu queria, da maneira leve. Então, eu estou super contente com esse programa. Eu vou passar a bola para ela aqui para a gente se despedir. Depois eu volto para encerrar com vocês. Eu que agradeço novamente o convite, né, a parceria, a confiança, né? E me sinto muito orgulhosa de ter, né, mais uma vez falar, porque fiz parte da sua formação e ver a sua trajetória. Isso me enche de orgulho enquanto professora, enquanto profissional. E compartilhar com vocês, né, o conhecimento é uma das tarefas que o professor tem, né? E eu adotei essa missão para mim também, de vida, né? De compartilhar e socializar todas as informações, todo o conhecimento, para trazer para você, né? Que está aí do outro lado da tela, que a vida é bela. E esse processo faz parte, né? Infelizmente, né? Faz parte. Faz parte. E a gente está aqui para te acolher, para te direcionar para o melhor caminho e fazer você passar por essa da melhor forma possível. Eu tenho certeza que em algum momento você vai precisar dos nossos serviços, do nosso acolhimento, né, Regina? Sim, eu fico à disposição nas redes sociais. Muito obrigada. Gente, eu queria falar aqui, primeiro, mandar um beijo, né, para as pessoas que me acompanham, né? Chegou a hora dos beijos, está ficando mais extenso isso daí, porque todo mundo está me cobrando um beijo. Queria mandar um beijo para Cíntia Caroline, minha colega de trabalho, que fala que assiste todos os programas e que eu não mando beijo para a equipe de enfermagem. Então, para a equipe de enfermagem do Presidente Dutra, um grande beijo para Cíntia Caroline, principalmente que ela assiste todos. Para o pessoal do hospital também, que eu trabalho, para toda a chefia, para todas as pessoas enfermeiras que trabalham comigo, um grande beijo, para minhas colegas também. Gostaria de mandar também para as telespectadoras assíduas do meu programa, que são minhas duas sobrinhas, a Iandra e a Débora. E para minha mãe também, que está aí enfrentando essa jornada comigo, que a gente sabe o que a gente está passando, para que isso aqui esteja acontecendo. Um grande beijo. E aí eu queria terminar com uma frase que fala assim: o luto, ele é o tempo necessário para a mente entender o sentimento de perda que o coração já sente. Então, eu já te aguardo para um próximo Darkcast. Vem aí novos temas, mas em dezembro agora ainda tem programa para rolar. Um beijo, fiquem todos em paz. Tchau!